Depois de 5 anos de casamento, descobri que a minha própria mãe estava dormindo com o meu marido. Mas eu cansei de ser enganada. Agora eu vou mostrar pros dois a determinação de uma mulher traída. 5 anos. Esse era o tempo que eu estava casada com Daniel. 5 anos que, olhando de fora, pareciam uma vida de contos de fadas. Casa bonita, estabilidade financeira, um marido que todos elogiavam como sendo atencioso e dedicado. Eu ouvia isso tantas vezes que comecei a acreditar, mesmo ignorando os pequenos detalhes que gritavam o contrário. Minha mãe, Helena, sempre foi presente na minha vida. Presente até demais. Depois que meu pai morreu, ela se agarrou em mim como se eu fosse a única âncora que restava. Eu, por compaixão e por amor, nunca a afastei. Ela era minha mãe, afinal. Mas, com o tempo, percebi que a presença dela dentro da minha casa, porque sim, ela estava sempre aqui, era sufocante. Daniel dizia que ela só queria ajudar, que eu deveria ter paciência, que mãe é mãe. Eu concordava, engolia seco e seguia em frente. Minha vida parecia perfeita, mas a perfeição é uma máscara frágil. E a minha estava prestes a se despedaçar. Lembro que no início eu achava bonito ver os dois se dando tão bem. Daniel e minha mãe riam juntos, trocavam piadas internas, tinham uma sintonia que eu interpretava como proximidade saudável. Eu até me orgulhava disso, achando que tinha construído uma família unida. Só que, olhando para trás, percebo que aqueles sorrisos escondiam algo podre, algo que me faria desejar nunca ter confiado em ninguém. Daniel nunca me tratou mal diretamente, mas havia uma frieza disfarçada que eu, cega de confiança, confundia com o estresse do trabalho. Se ele esquecia de me beijar ao chegar em casa, eu pensava, coitado, está cansado. Se ele passava noites fora, em reuniões, eu me convencia de que era pela nossa estabilidade. E minha mãe reforçava essa visão. Ele trabalha tanto por você, filha. Tenha paciência. Ela dizia com aquela voz doce que hoje eu só consigo ouvir como veneno. Com o tempo, comecei a perceber pequenas situações desconfortáveis. Como no dia em que cheguei mais cedo do trabalho e encontrei os dois assistindo a um filme no sofá, tão próximos que pareciam esquecer do resto do mundo. Helena se levantou às pressas quando me viu, rindo nervosa, enquanto Daniel fingia que nada demais acontecia. Ou a vez em que encontrei uma escova de cabelo da minha mãe no banheiro do nosso quarto. Questionei e ela, sem hesitar, respondeu. Ah, querida, entrei no seu quarto para usar o espelho grande. É que a luz é melhor. Eu acreditei. Como não acreditaria? Era a minha mãe. E assim os dias foram passando. Eu sustentando a ilusão de um casamento feliz, sem imaginar que era a maior idiota daquela casa. O mais irônico é que eu sempre fui a responsável por tudo. Eu trabalhava dobrado para pagar parte das contas, cuidava da casa, administrava a rotina. Daniel ajudava, claro, mas era como se sempre estivesse no papel de herói, mesmo quando fazia o mínimo. Minha mãe reforçava essa imagem, sempre exaltando o genro perfeito. Você tem sorte, filha. Não sabe o que é um homem de verdade, dizia ela, com aquele olhar que eu só entendia como admiração. Hoje eu sei que era desejo mal disfarçado. Mas naquela época eu estava cega. Eu acreditava na história que eles me contavam. Acreditava na minha sorte. Eu não fazia ideia de que, na verdade, era a personagem principal de uma peça nojenta, encenada pelos dois. O que mais me dói, ao lembrar desse período, não é a traição em si. É a forma como eles me olhavam nos olhos todos os dias, fingindo amor, fingindo preocupação. Os dois, juntos, tramando pelas minhas costas enquanto me faziam acreditar que eu tinha tudo. E eu, ingênua, achava que minha vida só melhoraria. Estava começando a pensar em filhos, em ampliar a família, em dar um futuro ainda mais sólido para nós três. Eu, Daniel e minha mãe. Uma vida unida. Uma vida perfeita. Mal sabia eu que a perfeição que eu tanto defendia não passava de uma ilusão construída sobre mentiras. Uma ilusão que logo seria arrancada de mim de forma cruel e revoltante. As fissuras na minha ilusão começaram devagar, como pequenas rachaduras que a gente tenta ignorar até que a parede desmorone inteira. Daniel começou a passar mais tempo fora. Dizia que eram reuniões, viagens rápidas de negócios, jantares importantes. Eu acreditava, afinal, ele sempre foi convincente. Mas algo dentro de mim começou a incomodar. Não eram apenas as ausências. Era a forma como ele voltava. Mais frio, mais distante, e sempre com aquele cheiro diferente, um perfume adocicado que não era o meu. Lembro de uma noite em que ele chegou tarde, quase 2 da manhã. Eu estava acordada, esperando.
Perguntei onde tinha estado e ele respondeu com naturalidade. Saí com o pessoal do trabalho, amor. Precisa confiar em mim. Ele me beijou na testa como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas não conseguiu disfarçar o fato de que estava de banho tomado, cabelo molhado. Que bar era esse que oferecia chuveiro? E como se não bastasse, a minha mãe parecia saber demais. No dia seguinte, ela apareceu cedo, já na cozinha preparando café. Olhou para mim e disse: Daniel estava tão cansado ontem, coitado. Devia parar de desconfiar dele. Naquele momento, engoli seco. Eu não tinha contado nada a ela. Como então sabia que ele tinha chegado tarde? Passei a observar melhor. Quando os dois estavam juntos, percebia pequenos olhares, toques sutis, sorrisos abafados. Detalhes que antes eu ignorava. Agora me pareciam gritos silenciosos de algo errado. Um episódio específico me marcou. Eu estava no mercado e liguei para Daniel para perguntar sobre um produto. Ele atendeu rápido demais, mas a voz parecia baixa, como se não quisesse ser ouvido. Perguntei onde estava, e ele respondeu: no escritório, revisando uns relatórios. Minutos depois, encontrei minha mãe no mesmo mercado, na mesma sessão. Ela se assustou ao me ver, quase deixou cair a cesta. Ah, querida, disse nervosa. Estava só comprando umas coisinhas para levar para casa. Mas por que ela estava de salto alto, maquiagem carregada, como se tivesse saído para jantar? Comecei a me sentir louca. Será que eu estava imaginando demais? Será que a minha insegurança estava criando fantasmas? Daniel era bom em inverter tudo. Sempre que eu perguntava algo, ele se irritava. Você está paranoica? Não confia em mim? E minha mãe fazia o mesmo. Você precisa relaxar, filha. Tá deixando a sua mente te enganar. O pior era que, diante dos outros, os dois se comportavam como santos. Daniel era o genro perfeito. Helena era a mãe dedicada. Eu parecia a esposa ingrata, a filha que reclamava sem motivo. A manipulação era tão bem feita que eu mesma comecei a duvidar da minha sanidade. Até que uma situação me fez despertar de vez. Certo domingo, inventei uma desculpa para sair cedo de casa e disse que iria trabalhar. Na verdade, estacionei o carro 2 ruas abaixo e voltei a pé, silenciosa. Quando abri a porta da frente, a cena que encontrei foi estranha. Os dois estavam na cozinha, próximos demais, rindo baixo. Minha mãe estava sentada no balcão, e Daniel de pé, entre as pernas dela. Ao me ver, eles se afastaram rápido. Ah, querida! Minha mãe falou, fingindo surpresa. Estávamos só conversando sobre uma receita! Daniel riu e concordou, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu fingi acreditar, mas dentro de mim algo se quebrou. Naquela noite, deitada ao lado dele, não consegui dormir. Sentia a respiração dele ao meu lado e pensava em como podia ser tão frio, tão descarado. E pior, como minha própria mãe podia olhar para mim todos os dias e tramar pelas minhas costas. Eu ainda não tinha provas concretas, mas as peças começavam a se encaixar. E a cada detalhe, a cada mentira mal contada, a minha raiva crescia. Eu não sabia ainda o tamanho da podridão que estava por trás daqueles dois. Mas uma certeza já começava a tomar forma. Se o que eu suspeitava fosse verdade, eu não deixaria barato. Minhas suspeitas viraram obsessão. Eu precisava de provas. Não bastava apenas sentir, eu queria ver, ouvir, ter certeza antes de confrontar. Passei a observar cada detalhe com olhos de águia. Daniel era cuidadoso, mas não o suficiente. Uma noite, enquanto ele tomava banho, o celular vibrou na mesa de cabeceira. A tela acendeu e mostrou apenas Helena. Eu congelei. Helena. Minha mãe. Aquilo poderia ser inocente? Talvez. Mas o coração desenhado, não. Eu nunca tinha visto aquele contato antes. Quando Daniel saiu do banho, apressei-me em fingir que estava lendo um livro, mas minha mente queimava. Na manhã seguinte, esperei minha mãe ir ao banheiro e mexi na bolsa dela. Entre documentos e maquiagens, encontrei um papel amassado, um recibo de hotel. Data da semana passada. Um quarto para 2 pessoas. O nome de Daniel estava lá, junto ao dela. Senti meu corpo gelar, como se tivesse levado um soco. Não tive coragem de confrontá-los de imediato. O ódio já corria em minhas veias, mas eu sabia que precisava ser inteligente. Se eu explodisse ali, eles se uniriam, me chamariam de louca e negariam tudo. Então, decidi esperar. Espionar. Acumular provas. Comecei a inventar desculpas para sair de casa e deixava gravadores escondidos. Um atrás do sofá, outro no quarto de hóspedes. Eu me tornei uma sombra dentro da minha própria casa, sempre fingindo ingenuidade. E as gravações? Oh, como me feriam. Ouvir minha mãe sussurrando para ele.
Ela nunca vai desconfiar, meu amor. Ou Daniel rindo. Você é melhor que ela em tudo, Helena. Cada palavra era uma faca. Mas eu não chorava mais. Não havia espaço para lágrimas. Só para ódio e vingança. Houve também aquele jantar com amigos. Eu estava lá, sorrindo, tentando manter as aparências, quando notei a mão de Daniel roçar discretamente a da minha mãe embaixo da mesa. A expressão dela era de prazer, como se aquilo fosse um segredo excitante. Eu me segurei para não quebrar um copo na cabeça de cada um. E as humilhações começaram a ficar mais descaradas. Minha mãe dizia frases que soavam como indiretas. Às vezes a gente encontra a felicidade onde menos espera. Dizia olhando para Daniel, como se eu fosse burra demais para entender. E ele completava. Algumas pessoas não sabem valorizar o que têm. Riam juntos e eu ficava ali, calada, engolindo veneno. A pior de todas foi quando, numa noite qualquer, entrei na cozinha e os vi se beijando. Não era mais disfarce, não era toque sutil. Era um beijo. Um beijo nojento, desesperado, cheio de desejo. Eles se afastaram quando me viram, fingindo que nada tinha acontecido. Minha mãe, com aquela calma venenosa, disse: Estava só tirando algo do olho dele, filha. Você sabe que eu sou cuidadosa. E Daniel, sem corar, completou: Você está imaginando coisas, amor. Eu quis gritar, quis quebrar tudo, mas me contive. Respirei fundo e pensei: ainda não. Não vai ser aqui. Não vai ser agora. Porque naquele momento, algo se acendeu dentro de mim. A certeza de que eles realmente estavam juntos. A certeza de que minha vida inteira tinha sido um teatro nojento. E mais importante, a certeza de que eu não seria a vítima nessa história. Eles achavam que podiam me enganar. Achavam que eu era fraca, dependente, cega. Mas o que não sabiam era que, a partir daquele momento, eu deixei de ser esposa e filha. Eu me tornei algo muito mais perigoso. Uma mulher traída com sede de vingança. Eu já não tinha mais dúvidas. As gravações, o recibo do hotel, os olhares, os toques, o beijo. Estava tudo diante de mim, claro como o sol. Mas, por mais que eu tivesse me preparado para o pior, nada poderia realmente me preparar para o momento em que vi, com meus próprios olhos, a podridão completa. Foi numa sexta-feira. Eu disse que viajaria a trabalho e saí com minha mala, como se fosse passar o fim de semana fora. Na verdade, estacionei o carro em uma rua afastada e voltei a pé, sorrateira. Minha casa, minha prisão, agora seria palco da verdade. Entrei devagar, sem fazer barulho. A sala estava em silêncio, mas do quarto vinham sussurros e risadas abafadas. O coração martelava no meu peito, mas não de dor. Era ódio, puro ódio. Caminhei até a porta do meu quarto, o meu quarto, e o que vi me deixou paralisada por alguns segundos. Minha mãe, deitada na minha cama, nua. Daniel sobre ela, como se eu nunca tivesse existido. Eles se beijavam, riam, gemiam. Um espetáculo repugnante no lugar onde eu deitava todas as noites. Fiquei ali, parada, assistindo. O sangue fervendo. Cada segundo era uma punhalada. Minha mãe, com a mesma boca que me dizia filha querida, gemia o nome do meu marido. E ele, com o mesmo corpo que me prometeu fidelidade, entregava-se a ela. Quando finalmente empurrei a porta com força, os dois congelaram. Helena gritou, tentando cobrir o corpo com o lençol. Daniel ficou pálido, sem reação. Surpresa, eu disse com a voz fria. A noiva chegou mais cedo. O silêncio foi ensurdecedor. Eles não sabiam o que dizer. A primeira a se recuperar foi ela, claro. Helena sempre teve uma língua afiada. Filha, não é o que parece. Eu ri. Ri com tanto desprezo que o som pareceu encher o quarto. Não é o que parece? Você está na minha cama, com o meu marido dentro de você. Quer que eu acredite que é meditação em dupla? Daniel tentou falar, gaguejando. Amor, eu posso explicar. Explicar o quê? Gritei, finalmente deixando a fúria escapar. Explicar por que vocês estavam me enganando esse tempo todo? Explicar como puderam me olhar nos olhos todos os dias e ainda assim se deitar juntos? Minha mãe se levantou, tentando assumir um ar de superioridade, como se fosse ela a vítima. Você nunca deu valor a ele, filha. Ele precisava de alguém que realmente o entendesse. Aquelas palavras queimaram mais do que qualquer golpe físico. Não bastava trair. Ela precisava me humilhar. Daniel, covarde, tentou se justificar. Você é fria, distante. Helena sempre esteve do meu lado. Eu olhei para os dois e naquele instante percebi que não havia retorno. Eles tinham se escolhido, e para isso precisaram me destruir. Saí do quarto sem olhar para trás, mas por dentro jurei que aquele seria apenas o primeiro ato. Eles achavam que tinham vencido, que eu choraria, imploraria,
que aceitaria viver como sombra. Mas não. Eu já não era a mesma. Naquela noite, dormi no sofá, sozinha, mas com a mente trabalhando a mil. Cada detalhe, cada humilhação, cada mentira seria cobrado. Eles pagariam caro. Não com lágrimas, mas com a vida que tanto amavam. Minha mãe e meu marido achavam que tinham me enterrado viva. Mal sabiam que estavam apenas cavando a própria cova. Depois daquela noite nojenta, a casa nunca mais foi a mesma. Eu não gritei mais. Não chorei. Não implorei. Mas dentro de mim, um vazio gélido tomou conta. Eu me tornei silêncio. E isso pareceu irritá-los ainda mais. Daniel tentou conversar comigo algumas vezes, sempre com aquele tom de falsa calma, como se fosse eu a culpada por tudo. Você precisa entender, dizia, evitando meus olhos. Essas coisas acontecem. Eu não queria que fosse assim, mas você me deixou vulnerável. Vulnerável. Essa foi a palavra que ele usou para justificar transar com a minha mãe. E ela, minha mãe, nem sequer se incomodava em esconder o desprezo. Parecia que finalmente tinha encontrado uma desculpa perfeita para me esmagar. Você nunca foi suficiente, filha. Sempre fraca, sempre insegura. Eu precisei ocupar o espaço que você não soube preencher. Ouvir isso da mulher que me deu a vida foi como levar uma facada no peito. Mas em vez de sangrar, eu endureci. O pior foi quando começaram a inverter a narrativa. De repente, eu passei a ser a desequilibrada. Helena, com aquela voz melosa, contou para minha tia que eu estava com problemas emocionais e que Daniel só estava tentando me apoiar. Meus próprios familiares começaram a me olhar como se eu fosse louca. E ele, o traidor covarde, reforçava isso. Uma noite, depois de mais uma discussão, ele me disse: se você continuar assim, vou ter que procurar ajuda médica para você. Não quero que ninguém pense que você está perdendo a cabeça. Perdendo a cabeça? Eu que tinha provas, que vi com meus próprios olhos, que ouvi cada palavra nojenta deles? A manipulação era tão bem montada que eu quase duvidei de mim mesma. Mas bastava lembrar da cena no quarto, da voz dela gemendo o nome dele, para que minha sanidade voltasse. No trabalho, comecei a receber olhares estranhos. Colegas vinham me perguntar com falsa preocupação: tá tudo bem em casa? Sua mãe comentou que você anda muito nervosa. Ela. Sempre ela. Espalhando veneno como uma cobra, pintando-me como a filha desequilibrada que não sabia valorizar o marido dedicado. E eu sozinha, sem apoio de ninguém. Porque, afinal, quem acreditaria? Quem aceitaria ouvir que uma mãe e um genro tinham se tornado amantes? Era tão absurdo que até eu mesma teria dificuldade em acreditar se não tivesse visto. Foi nesse isolamento que algo dentro de mim se transformou. Eu parei de tentar me justificar. Parei de tentar gritar a verdade. Se todos queriam acreditar neles, que acreditassem. Enquanto isso, eu calava, observava, planejava. Nas noites em que eles achavam que eu estava dormindo, eu ouvia passos, cochichos, portas fechando. E em vez de confrontá-los, eu sorria no escuro. Porque cada gesto deles era mais lenha na fogueira que eu estava preparando. A dor que antes me destruía começou a se moldar em outra coisa. Uma força fria, calculista, quase prazerosa. Eles achavam que tinham me encurralado, que eu estava sozinha, sem saída. Mas estavam enganados. No fundo do poço, encontrei a versão de mim que eles jamais imaginaram que existia. Uma mulher disposta a tudo. Uma mulher que transformaria o próprio inferno em arma. Eles tinham me isolado. Eles tinham me humilhado. Mas o que não sabiam era que, no silêncio do meu desespero, eu já estava desenhando a vingança que os destruiria para sempre. O silêncio foi minha melhor arma. Eles não sabiam, mas cada dia em que me viam calada, aparentemente conformada, era mais um passo rumo ao fim deles. Helena acreditava que tinha me dominado. Daniel pensava que me havia me dobrado. Mal sabiam que eu estava apenas recolhendo peças para montar a armadilha perfeita. A primeira coisa que fiz foi organizar as provas. As gravações que eu tinha escondidas, os recibos de hotel, as mensagens suspeitas que consegui copiar quando Daniel deixou o celular destravado. Eu juntei tudo em pastas secretas, tanto físicas quanto digitais, espalhando cópias em lugares estratégicos. Se algo acontecesse comigo, essas provas não desapareceriam. Enquanto eles riam pelas minhas costas, eu estudava suas rotinas. Daniel saía cedo alegando reuniões, mas na verdade ia se encontrar com Helena em hotéis baratos da cidade. Minha mãe fingia estar em casa cuidando de mim, mas passava horas no carro com ele, achando que ninguém percebia. Eu também comecei a observar o que cada um mais valorizava. Daniel tinha uma reputação de homem exemplar no trabalho. Era bajulado, visto como confiável, até mesmo cotado para uma promoção importante. Helena, por sua vez,
Se orgulhava da imagem de mãe dedicada, a mulher respeitável da vizinhança. Se havia algo que eles não suportariam perder, era justamente essa máscara de perfeição. Foi aí que o plano se desenhou na minha mente. Eu não queria apenas expô-los. Queria destruí-los completamente, sem chance de recuperação. Queria que a sociedade, os amigos, o trabalho, todos cuspirem neles com nojo. E para isso, eu precisava me aproximar, fingir que perdoava. Um dia chamei os dois para conversar. Sentei na sala, encenei uma calma que não sentia e disse: eu pensei muito, e decidi que quero seguir em frente. O que passou, passou. Eles se entreolharam surpresos. Daniel pareceu aliviado. Helena, desconfiada. Tem certeza, filha? Ela perguntou com aquele tom falso de preocupação. Sim, respondi sorrindo. Eu só quero paz. E assim a farsa começou. Passei a tratá-los com cordialidade, até com afeto. Daniel acreditou rápido, se aproximou de novo, achando que eu ainda o amava. Helena demorou mais a confiar, mas pouco a pouco relaxou. E quanto mais eles baixavam a guarda, mais provas eu conseguia colher. Eu registrava tudo: fotos, mensagens, áudios. Criei um dossiê completo que sozinho poderia arruinar qualquer um. Mas eu não tinha pressa. Queria saborear cada etapa. Também comecei a manipular as conversas. Às vezes insinuava que poderia estar grávida, só para ver a expressão de pânico no rosto deles. Outras vezes dizia que pensava em viajar sozinha, e logo eles se entreolhavam, como dois ratos com medo de perder a toca. Enquanto eles pensavam que me controlavam, eu já tinha assumido o controle total. E então um detalhe novo surgiu. Descobri que Daniel, além da traição, também mexia em dinheiro da empresa. Pequenos desvios, mas suficientes para arruinar sua carreira se viessem à tona. Naquele momento eu percebi. Minha vingança seria ainda maior do que imaginei. Não bastaria destruí-los como amantes. Eu acabaria com eles como pessoas, como profissionais, como seres humanos. Helena e Daniel me ensinaram que o amor pode virar veneno. Agora, eu estava pronta para mostrar a eles o gosto amargo desse veneno. Eles acreditavam que tinham me derrotado. Daniel ria, confiante, pensando que eu ainda o amava. Helena sorria, orgulhosa, achando que tinha me submetido ao seu jogo. Mal sabiam que cada gesto deles era registrado, cada palavra sussurrada, cada sorriso de vitória cuidadosamente documentado. Comecei a colocar o plano em ação de forma estratégica. A primeira etapa era isolá-los socialmente. Convidei amigos e familiares para encontros discretos, sempre deixando que Daniel e Helena fizessem pequenos deslizes diante de todos. Comentários suspeitos, olhares desconfortáveis, pequenos sinais de intimidade disfarçada. Cada detalhe, mesmo mínimo, eu registrava. Criei situações que testavam a reação deles. Um dia, esqueci meu celular no quarto enquanto saí, com o gravador ativo. Eles caíram na armadilha, conversaram, riram e, sem perceber, entregaram mais detalhes da relação ilícita. Era fascinante ouvir, como se cada palavra fosse uma pá de terra enterrando a própria reputação. Enquanto isso, Daniel estava se gabando no trabalho, confiando que ninguém sabia de nada. Ele acreditava que eu era a esposa ingênua, incapaz de perceber o óbvio. Helena, por sua vez, começou a sentir o peso da paranoia. Eu plantava pequenas mensagens e recados, deixando-a insegura. Cada gesto dele se tornava uma oportunidade de gravação, de prova, de destruição futura. Chegou um momento em que comecei a manipular a própria narrativa deles. Fingia conversas com amigos próximos, insinuando que poderia ter descoberto algo, mas nunca de forma direta. Daniel e Helena reagiam exatamente como eu queria. Tentavam encobrir, mentir, negar, e ao fazê-lo, se incriminavam cada vez mais. Um detalhe crucial foi envolver a reputação deles. Descobri, através de contatos discretos, que Daniel tinha dívidas ocultas e que sua empresa podia ser facilmente investigada. Helena, por sua vez, tinha pequenos escândalos antigos que ninguém lembrava, mas que, se revelados, destruiriam sua imagem de mãe perfeita e respeitável. E então, chegou o momento de colocar tudo em ação. Marquei um jantar em casa, para parecer uma reconciliação. Eles se sentaram confortáveis, rindo, confiantes, prontos para celebrar a aparente paz. Eu sorri, servindo o vinho, cada gesto planejado, cada palavra medida. No meio do jantar, comecei a soltar pequenas provocações, perguntas sutis, comentários disfarçados, insinuando que coisas estranhas estavam acontecendo. Daniel começou a suar, Helena a se mexer nervosa. Eu continuava sorrindo, calma, deixando-os entrar na própria teia.
E foi nesse ponto que a confiança deles se transformou em vulnerabilidade total. Eles acreditavam que eu ainda era a vítima submissa, que eu tinha perdoado, que minha sanidade estava intacta. Cada mentira deles, cada gesto, cada risadinha, foi uma arma a mais para minha vingança. A armadilha estava pronta. A primeira fase da destruição deles começaria agora. E eu saboreava cada segundo dessa preparação silenciosa, sabendo que o choque final seria devastador, irreversível e perfeito. O jantar foi só o começo. Eles estavam confiantes, rindo, achando que eu tinha perdoado tudo. Mal sabiam que cada gesto deles estava registrado, cada palavra gravada, cada sorriso de vitória anotado para a hora certa. No dia seguinte, comecei a ação pública. Primeiro, pequenas mensagens anônimas foram enviadas a amigos próximos, insinuando que algo obscuro acontecia dentro de casa. Fotos discretas, áudios capturados com cuidado, tudo cuidadosamente editado para mostrar os dois de forma comprometedora, mas ainda sutil o suficiente para parecer verídico. A reação foi imediata. Amigos começaram a olhar para eles de forma diferente, com dúvida, com desconfiança. E cada vez que Daniel ou Helena tentavam se justificar, novas provas surgiam, como se eu estivesse um passo à frente, sempre antecipando as respostas deles. Em seguida, decidi atacar a reputação profissional de Daniel. Contactei discretamente parceiros e clientes da empresa, deixando pistas de que ele havia cometido irregularidades financeiras, que seus relatórios eram falsos e que ele estava envolvido em desvios. Tudo verdade, mas até então desconhecido. A confiança que ele tinha no trabalho começou a ruir lentamente, e eu assistia, invisível, como a corda se apertava em torno dele. Helena, por sua vez, começou a ser vista de maneira diferente na vizinhança e entre familiares. Pequenos rumores plantados cuidadosamente começaram a circular. Mãe que trai a própria filha, manipula todos ao redor, preza mais pelo prazer do que pela família. Cada comentário chegava até ela, e a sensação de estar sendo observada e julgada começou a corroer seu orgulho. Um dia combinei de encontrar antigos amigos de Daniel para um almoço casual. Durante a conversa, apresentei provas concretas de sua traição e de suas manipulações financeiras. A reação dele foi instantânea. Pânico, tentativa de negar, mas cada mentira sua só tornava a situação ainda mais absurda e evidente. Todos viram. Todos ouviram. A máscara caiu. Minha mãe, ao perceber o estrago, tentou interceder, mas tudo foi gravado. Sua tentativa de defesa a transformou ainda mais em cúmplice, mostrando seu caráter repugnante. A humilhação começou a se tornar pública. Helena não podia mais usar o charme ou a falsa delicadeza para escapar. Cada gesto, cada palavra, cada sussurro foi usado contra ela. No final daquele dia, os dois estavam abalados, inseguros, temendo o próximo movimento. Eu, calma, sentia o prazer silencioso de ver o império de mentiras que eles haviam construído começar a desmoronar. E ainda não havia chegado nem perto do clímax. Aquilo era apenas o primeiro impacto, a abertura da porta para a destruição completa. O pior ainda viria, e eu planejava cada detalhe de forma cirúrgica. Enquanto eles se debatiam na própria teia, eu sabia. A vingança seria maior do que qualquer um poderia imaginar. E ela seria perfeita. O ápice da vingança começou a tomar forma de maneira devastadora. Daniel não tinha mais credibilidade no trabalho. Cada parceiro que antes o respeitava, agora duvidava de sua palavra. Pequenos contratos foram cancelados, clientes o evitavam, e rumores sobre desvios financeiros se espalharam rapidamente. Aquele homem que se achava intocável estava se afogando na própria arrogância. Helena, por sua vez, enfrentava o desprezo social. A vizinhança que a admirava passou a sussurrar, a comentar, a olhar com nojo. Pessoas que ela considerava amigas começaram a se afastar. Cada gesto dela, cada tentativa de manipulação, era agora escancarado para todos. A mulher que se vangloriava de ser mãe perfeita, agora era apenas a cúmplice de um dos maiores escândalos da família. Eu assistia a tudo com a frieza de quem vê o inevitável acontecer. Não havia mais necessidade de esconder provas. Tudo se tornou público. Fotos, áudios, registros financeiros, mensagens trocadas. Cada detalhe que eu tinha coletado durante meses foi entregue a pessoas estratégicas, de forma que o impacto fosse máximo e irreversível. Daniel tentou recorrer. Tentou convencer amigos, familiares e colegas de que era apenas uma má interpretação. Mas tudo o que dizia só confirmava sua culpa. Cada negação sua, cada tentativa de inverter a situação,
era registrada, analisada e depois usada contra ele. Ele estava perdido. Não havia escapatória. Minha mãe, desesperada, começou a atacar minha imagem, tentando se apresentar como vítima. Mas os áudios e provas que eu possuía não deixavam margem para dúvida. Cada gesto dela era um tiro no próprio pé. Tentou negar, implorar, manipular, mas quanto mais tentava, mais se incriminava. O ápice da destruição veio quando ambos perceberam que não havia como reconstruir suas vidas. Daniel perdeu o emprego. Foi rejeitado socialmente e passou a viver isolado, arruinado financeiramente. Helena, exposta como traidora e manipuladora, enfrentou a rejeição de todos ao redor. Amigos, família, vizinhos, todos viraram as costas. Ela que acreditava ser intocável agora era desprezada e humilhada publicamente. Eu, finalmente, senti a sensação de justiça perfeita. Não era apenas vingança. Era a demonstração completa do que acontece quando a confiança é traída. Eles tinham destruído a mim, tentado me manipular, me humilhar. Agora, cada dor que eu senti, cada lágrima que derramei, retornava para eles multiplicada, devastadora e definitiva. E no silêncio da noite, quando observava os dois sofrendo pelas consequências de seus atos, senti algo que não era apenas satisfação, mas libertação. A vingança não apenas existiu, ela foi perfeita, cirúrgica, irreversível. Eu tinha provado que ninguém, nem mesmo a mãe ou o marido mais confiável, pode brincar com a vida de alguém sem pagar o preço. Depois de meses de observação, coleta de provas e manipulação estratégica, a destruição estava completa. Daniel estava arruinado, sem emprego, rejeitado socialmente e com dívidas expostas publicamente. Helena, humilhada diante de todos, via a reputação cuidadosamente construída por décadas ruir em questão de semanas. A sensação que me invadiu naquele momento foi única. Liberdade. Não apenas física, mas emocional, psicológica. Eu não precisava mais conviver com eles, com a mentira diária, com o veneno disfarçado de afeto. Eles haviam me subestimado. Acreditaram que poderiam controlar minha mente e meu coração. Mas, ironicamente, foi a própria confiança deles que os levou à queda. Os últimos passos da vingança foram puramente simbólicos. Enviei os registros finais para todos que precisavam saber, tornando o escândalo irreversível. Amigos de infância, familiares distantes, contatos profissionais de Daniel, todos tiveram acesso às provas que mostravam a traição, a manipulação e os crimes financeiros. Eles não podiam mais negar, não havia como reconstruir nada. Helena me procurou uma última vez, suplicando perdão, chorando, tentando manipular minha compaixão. Eu apenas sorri friamente. Você escolheu destruir a própria família. Eu apenas finalizei o que você começou. Daniel, por sua vez, tentou se justificar, pedir compreensão. Mas eu não senti pena. Cada palavra dele era uma lembrança de todas as noites que passei sofrendo, das humilhações silenciosas e do horror de descobrir que minha mãe e meu marido eram cúmplices de uma traição tão repugnante. O mais importante, eu não deixei nenhum espaço para que se recuperassem. Cada ação foi planejada, cada movimento antecipado. A vingança foi cirúrgica e completa. Eles estavam derrotados em todas as frentes, emocionalmente, socialmente e financeiramente. E eu, finalmente, respirei. Sem medo, sem culpa, sem dor. Minha vida, minha casa, meu futuro. Tudo estava sob meu controle. A sensação de justiça perfeita era indescritível. Não havia arrependimentos, não havia dúvidas, apenas a certeza de que a verdade e a inteligência triunfaram sobre a mentira e a traição. Agora, sozinha, mais livre, olhei para meu futuro com clareza. Eu podia reconstruir minha vida do jeito que quisesse, sem manipulações, sem enganos, sem falsidade. A cicatriz deixada por eles não me enfraqueceu. Ao contrário, me fortaleceu. E enquanto eles tentavam lidar com as consequências da própria podridão, eu caminhei para fora da sombra da dor, sorrindo por dentro. A vingança tinha sido perfeita. Eu tinha vencido. Eu não era mais vítima. Eu era a mulher que ninguém ousaria trair novamente. Não se esqueça de deixar o seu like e comente aqui embaixo o que você faria no meu lugar. E aproveitando, se inscreva e ative o sininho para não perder nada.